Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 37 e versículo de número 33 ao 35, que vai nos dizer assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O próprio Deus, ele estava garantindo aqui para o rei Ezequias que ele não precisava temer. Porque Deus estava defendendo aquela cidade. Irmãos, quando Deus ele está na frente da batalha, nós não precisamos ficar temerosos, por mais que tenham inimigos que estejam lançando palavras contrárias. Por mais que tenha pessoas levantando tranqueiras, por mais que tenha pessoas que estejam tentando interferir no que Deus tem para conosco, nós só precisamos confiar que Deus está no controle e que Ele mesmo está pelejando por nós. Essa peleja aqui não pertencia ao rei Ezequias. E o Senhor lhe trouxe aqui para te lembrar que essa peleja não pertence a você. Os teus perseguidores, meu irmão e minha irmã, vão ter que pelejar, mas não é com você não, é com Deus. A partir do momento que Senaqueribe, ele se levanta contra o povo de Deus, o próprio Deus começou, meu irmão e minha irmã, a batalhar, a pelejar contra ele. E o nosso Deus não precisa fazer muita força não, viu? O nosso Deus, quando ele resolve agir, ele vai lá e executa a justiça. Quando ele resolve paralisar Rasto Candaraia, ele paralisa o exército adversário. E eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Deus está paralisando aqueles que estavam se levantando contra ti. Deus está paralisando aqueles que queriam te paralisar. O rei Senaqueribe, ele queria entrar, ele queria invadir a Jerusalém. Tem pessoas querendo entrar na sua vida. Tem pessoas querendo invadir, querendo destruir. E o Senhor está dizendo, ninguém vai conseguir destruir o que eu, o Senhor, resolvi proteger. O que eu, o Senhor, resolvi guardar, irmãos. Havia uma proteção sobre Jerusalém que não era humana. O próprio Deus, ele vai dizer aqui por intermédio de Isaías que Senaqueribe não entraria naquela cidade. Senaqueribe não ia conseguir lançar nela flecha alguma. Hoje o Senhor, ele diz para você: o que estavam tramando contra ti, eu, o Senhor, estou arruinando o plano. Eu estou arruinando o que foi preparado contra ti. Eu estou anulando, eu estou desfazendo. Mesmo que Senaqueribe tenha feito planos, ou seja, mesmo que o inimigo das nossas almas tenha minado pessoas para que elas se levantem contra você, os planos delas não conseguirá Rabasto Candaraia permanecer de pé. Porque o próprio Deus, ele resolveu pelejar esta batalha por você. Declare comigo: o meu Deus é quem peleja por mim. O meu Deus é quem peleja por mim. O próprio Deus estava garantindo para o rei Ezequias a vitória. O próprio Deus, ele estava dizendo aqui que o rei Ezequias não precisava temer, porque Deus defenderia esta cidade. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso, minha irmã? Que é Deus quem lhe defende, que é Deus quem trabalha por você. A partir do momento que você entende que Deus lhe defende, você para de ficar se preocupando. Você para de ficar se amedrontando, Ricandarasto Candaraia, com as ameaças de Senaqueribe. Irmã, o inimigo tem se levantado. Pessoas têm trabalhado contra mim. Pessoas têm lançado tranqueiras. Pessoas têm feito mal contra a minha vida. E Deus está dizendo, não temas, pois maior é quem está contigo. E o Senhor já se levantou para lhe defender. O que o rei Ezequias precisava fazer agora era confiar nas palavras do Senhor. O que você precisa fazer é ter fé.
O que você precisa fazer é confiar nas palavras daquele que não perde o controle de nada. E ele está te defendendo. Deus está falando com alguém aqui de maneira muito clara. E ele está dizendo, eu estou te defendendo. Declare comigo, quem me defende é o meu Deus. Quem me defende é o meu Deus, não esqueça disso. Não é você quem peleja suas batalhas, não. Mas é o próprio Deus quem peleja por você. É o próprio Deus quem trabalha a favor da sua vida. Ele está te defendendo. Ele está te protegendo. Ele está te guardando. Por um tempo, humanamente falando, parecia que Senaqueribe ia ter êxito. Eu sei que tem momentos na nossa história que parece que os inimigos vão ter êxito. Eu sei que tem momentos na nossa história que parece que estamos perdendo batalha. Chegou uma fase na história do rei Ezequias que parecia que ele estava perdendo batalha. E tem pessoas aqui que estão entendendo perfeitamente, porque você tem vivido fases que parece que você está perdendo. Parece que o teu inimigo está ganhando território, parece que ele vai vencer esta peleja, mas o Senhor está dizendo, acredite, que eu já lhe dei vitória. Mas irmã, tudo é contrário, pois é. Quando essas palavras aqui vieram do profeta Isaías para o rei Ezequias, quando ele estava sendo usado ali pelo Senhor, tudo humanamente falando também era contrário. Mas o rei Ezequias se apegou à palavra e não ao cenário. Nós que servimos a Deus, irmãos, não andamos por vista. Nós que servimos a Deus, nos apegamos à palavra. E não aquilo que o cenário está mostrando. E não as ameaças do inimigo. Porque sim, o inimigo vai tentar ameaçar. Ele vai tentar mostrar contrário. Para quê? Para que com a guerra psicológica você venha enfraquecer. Muitas vezes houve batalhas na sua mente, dizendo que você já perdeu, não adianta mais orar, não adianta, Deus não está lhe vendo. Muitas vezes houve palavras contrárias, como flechas, para tentar te atingir, para que você perca a sua fé. Mas através dessa palavra, Deus está dizendo, acredite que eu te defendo. Acredite que eu pelejo por você. Acredite que nenhuma flecha, nenhum dardo inflamado do inimigo vai te atingir. Declare comigo, meu Deus não permitirá nenhum dardo inflamado me atingir. O meu Deus não permitirá nenhum dardo inflamado me atingir. Irmãos, eu vejo pessoas aqui cercadas por muros de fogo. E Deus está dizendo, não permitirei que o inimigo te toque. Você sabia que para o inimigo te tocar, Deus tem que permitir? Pois é. Senaqueribe, ele só teria êxito se Deus permitisse que ele viesse a invadir a Jerusalém. Mas como Deus aqui estava dizendo que não ia permitir, Senaqueribe não ia ter êxito. Tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que elas não terão êxito contra ti. Mesmo que elas pelejem, mesmo que elas venham a guerrear contra você, o Senhor está no controle de tudo. E Ele diz para você, por intermédio da palavra dele, que Ele está agindo ao seu favor. Só confie. Só acredite que Deus não perde batalha e não é a sua que Ele vai perder. O rei Ezequias confiou na palavra do Senhor. E hoje o Senhor te convida a confiar na palavra dele. Irmãos, confiar em Deus não é perca de tempo, é convicção de vitória. É certeza de que a batalha já foi vencida por Ele. Você tem um general de guerra que peleja por você. Declare comigo, meu Deus é general de guerra, Ele não perde batalha, Ele peleja por mim. O meu Deus é general de guerra, Ele não perde batalha, Ele peleja por mim. Tinha muitas ameaças de Senaqueribe. Tinha muitas palavras contrárias proferidas. Senaqueribe estava cantando vitória antes do tempo, mas Deus, Ele estava dizendo aqui por intermédio do profeta Isaías, não tenha medo, Ezequias. Não tenha medo porque as palavras de Senaqueribe não se cumprirão. Eu não sei o que o inimigo tem lançado contra ti. O seu cenário, humanamente falando, pode ser totalmente contrário. Mas eu quero hoje te convidar a se apegar à palavra de Deus. Eu quero hoje te convidar a fitar os teus olhos não no cenário, não nas palavras contrárias, não naquilo que Senaqueribe está falando, não naquilo que o inimigo está usando pessoas para tentar te parar. Mas você precisa fitar os teus olhos em Deus, no Senhor, naquele que está dizendo, eu te defendo. Irmãos, isso é um privilégio. Ouvirmos de Deus que Ele está nos defendendo. E tem pessoas aqui que estavam precisando dessa palavra.
Você precisava ouvir que Deus está lhe defendendo. Mas não seja somente alguém que ouve, seja alguém que crê. Seja alguém que acredita que Senaqueribe não vai ter êxito, que quem está se levantando contra você não vai conseguir vencer. Pois maior é quem te escolheu, maior é quem te chamou, maior é quem tem um plano na sua vida. Declare comigo: meu Deus é maior do que os planos que o inimigo fez contra mim. O meu Deus é maior do que os planos que o inimigo fez contra mim. Senaqueribe foi paralisado. Eu não sei quem é o inimigo que tem se levantado contra você, mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. O próprio Deus está paralisando esse adversário. O próprio Deus está tirando as forças desse inimigo. O próprio Deus, ele está, meu irmão e minha irmã, tirando pessoas afrontosas. Tirando pessoas usadas por Satanás do seu caminho. Deus diz para você: hoje é tempo de limpeza na sua história. Haveria uma limpeza, irmãos. E Senaqueribe e o exército dele sairia do caminho de Ezequias e do povo de Judá. O Senhor hoje conversa contigo e ele diz para você: eu sei o tempo certo de tirar a gente afrontosa do seu caminho. E o meu tempo chegou. Declare comigo: o tempo de Deus chegou e ele vai tirar os afrontosos do meu caminho. O tempo de Deus chegou e ele vai tirar os afrontosos do meu caminho. Senaqueribe, ele estava dizendo que ele havia tido êxito sobre muitas cidades. E quem era o Deus de Israel para livrar o povo das mãos dele. Tem muitas pessoas que não afrontam somente você, mas afrontam a sua fé. Afrontam o nosso Deus. Você sabia que quando algumas pessoas tocam em você, elas estão tocando no próprio Deus? Pois é. E Deus não vai permitir, meu irmão e minha irmã, essas pessoas terem êxito. Porque Deus, ele te defende. Porque Deus, ele mesmo está dizendo para você de maneira muito clara que ele peleja por você. Senaqueribe ficou envergonhado. Deus mandou um anjo que feriu a 185 mil do exército assírio. Você tem noção do que é isso, irmãos? Você tem noção do poder do seu Deus, do nosso Deus? Ele é todo poderoso. Um anjo dele, somente um. Ele não mandou milícias de anjos, não. Ele só mandou um. E a Bíblia diz que esse um feriu a 185 mil do exército assírio. Homens que eram altamente preparados para a batalha pereceram através de um anjo do Senhor. E Senaqueribe saiu envergonhado e morreu na sua própria terra envergonhado. Deus está dizendo: não ache que os teus inimigos terão êxito contra ti. Não ache que os teus inimigos, eles vão conseguir vencer o Deus que nós servimos, porque não vai. Maior é quem está contigo. Declare comigo: o meu Deus é maior. E os inimigos não vão conseguir vencer a ele. O meu Deus é maior. E os inimigos não vão conseguir vencer a ele. Quem peleja por você, meu irmão, quem peleja por você, minha irmã, não dorme, não cochila e nem tosqueneja. E é o Deus que garantiu a vitória a Ezequias e cumpriu. E assim ele fará na sua história. Versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram que? Cadáveres. Você está vendo aqui a palavra do Senhor dizendo que Deus, ele falou que defenderia aquela cidade, que ele defenderia aquele povo, que Senaqueribe não entraria naquela cidade, não lançaria nela flecha alguma. E assim aconteceu. Deus defendeu, irmãos, Deus protegeu. E Deus tirou as forças de Senaqueribe. Olha Deus tirando as forças dos seus adversários. Olha Deus pegando os teus adversários e tirando as forças deles. Eu vejo, irmãos, por intermédio desta palavra, Deus parando opressores do povo dele aqui. Pessoas que oprimiam a você. Pessoas que se levantavam terrivelmente, que eram minadas pelo inimigo para te perseguir, para te atingir, para te afligir. Deus está paralisando. Declare comigo: o meu Deus paralisa os meus inimigos. O meu Deus paralisa os meus inimigos. Acabou, irmãos. O exército estava morto.
Aquilo em que Senaqueribe se confiava perdeu as forças, irmãos. E é assim que está acontecendo agora, neste exato momento. Deus está tirando as forças dos teus inimigos. Deus está fazendo justiça por você, irmãos. Ai daqueles que afrontem ao Deus vivo. Ai daqueles que se levantem contra os projetos de Deus. Você tem um dono, nunca esqueça disso. Nunca deixe as circunstâncias contrárias fazer você esquecer que você tem um dono, que você tem um Deus que peleja por você, que você tem um pai, que você tem um amigo. O Senhor estava com o rei Ezequias, irmãos. E o Senhor também está contigo. E ele diz para você hoje, aquilo que te amedrontava, eu estou te garantindo que não vai conseguir ter êxito contra você, que eu estou te defendendo. Não existe ninguém nesse mundo, irmãos, que seja maior do que o Deus que nós servimos, nem nesse mundo, nem fora dele. O nosso Deus é todo poderoso e quando ele decide dar a última palavra, pronto. E ele deixou bem claro, por intermédio de Isaías aqui para o rei Ezequias, eu não vou permitir que Senaqueribe tenha êxito. Eu vou te defender. E hoje Deus diz para você, eu te defendo. E eu te garanto por intermédio da minha palavra que os teus inimigos não vão ter êxito contra ti. Eles podem até pelejar, mas eles não prevalecerão, porque Deus está contigo para te dar o livramento, da mesma forma que Deus. Ele esteve aqui com o rei Ezequias e ele garantiu que estava pelejando a favor dele e do povo de Deus. Assim Deus está garantindo para você que ele está pelejando por você e a teu favor. E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado e o próprio Deus te defendendo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por nos defender. Obrigada, Senhor, por fazer justiça por nós. Nós sabemos que muitas vezes o inimigo se levanta e elimina pessoas, ele seta pessoas para nos perseguir. Como aqui Senaqueribe estava perseguindo ao teu povo, tem pessoas que bem sabem o que esta palavra, Pai, quer dizer para ele e para ela. Porque tem vivido, Pai, grandes perseguições. Teus filhos e tuas filhas aqui, Pai, estão vivendo adversidades. Mas o Senhor está dizendo, eu paraliso os teus inimigos. Eu paraliso aqueles que estavam inflamados pelo inimigo para te perseguir. Obrigada, Senhor, por fazer justiça por nós. Obrigada, Senhor, por nos defender. Obrigada, Senhor, por pegar a nossa causa nas mãos. Oh, Senhor, da mesma forma que o Senhor paralisou a Senaqueribe e aos 185 mil do exército assírio, eu creio que o Senhor está paralisando, Pai, os inimigos que se levantaram, os inimigos que pelejaram contra nós, pois maior é o Senhor, Rabasto, Candaraia, que nos escolheu. Maior é o Senhor que nos chamou e que nos garante a vitória. Nós sabemos, Pai, que se o Senhor está conosco, ninguém vai conseguir, meu Deus amado, tomar a vitória que o Senhor já determinou para a nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela vitória que já foi determinada. Obrigada, Senhor, pela resposta que o Senhor trouxe para os teus filhos e a calmaria que o Senhor traz ao coração deles, dizendo, eu te defendo, eu pelejo por você, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, porque eu sou o Senhor que tira as forças dos teus adversários. Obrigada, Senhor, por esta palavra e pela tua justiça. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São
são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: eu estou te defendendo. Eu mesmo estou te protegendo, tirando as forças dos seus adversários. Da mesma forma que Senaqueribe não teve êxito contra o povo de Deus, o Senhor diz para você: quem estava tramando, arquitetando, planejando mal contra você, não terá êxito, pois eu, o Senhor, estou pelejando ao teu favor. O nosso Deus, irmãos, é quem nos defende. É Ele quem nos livra de todo mal e faz justiça por nós. Acredite, Deus pegou a batalha nas mãos e Ele mesmo está pelejando por você e por sua causa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Chegou o tempo dos seus olhos contemplarem a justiça de Deus. Deus está te defendendo. Deus te abençoe.